obrigatoriamente, independente de quem é o governo, os ucranianos. Então, na minha concepção, foi assim, olha, Trump, você vai ter que lidar com esse problema, e não é ficar obrigando o Zelensky a negociar, a sentar com o Putin numa mesa de negociação, sendo que o Zelensky, mesmo como o Júlio falou, concordo, né? O ritmo ele é pouquíssimo acelerado, mas nas últimas semanas a Rússia vem acelerando, mesmo que devagar, o ritmo de ganho de território frente aos ucranianos. Não adianta você obrigar o Zelensky e o Putin a negociar. Eu vou tentar dar uma escalada aí da violência, né? Uma escalada para você continuar ajudando os ucranianos. Então eu vejo muito mais como uma coisa ideológica e para tentar colocar o Trump e seu futuro governo contra a parede mesmo, do que exatamente por qualquer outra questão. O Trump chegou a se pronunciar sobre isso? O Trump diretamente não, né? Mas a gente tem, por exemplo, o Elon Musk, que é o secretário de... Meio que parece que vai ser o porta-voz dele, né, cara? Falou que vai querer cortar 2 trilhões de gastos Sério? nos Estados Unidos. Sim. É muita coisa. Muita coisa. E o Elon Musk falou, por exemplo, que o Zelensky e o Biden estavam fazendo uma campanha de tentativa de culminar uma terceira guerra mundial. O filho do Trump também, que por mais que não tenha um cargo eletivo, né, como do Executivo Federal, também é uma figura importante, porque é o filho do futuro presidente. Falou que o Biden estava querendo guerra, então alguns secretários falaram. O Trump, pelo menos publicamente até agora, não. Mas assim, secretários falando, gente na inteligência, republicanos importantes, colocando que o Biden está deixando os Estados Unidos numa situação bem difícil para o futuro governo Trump. Júlio, sim? E a parte nuclear? Vamos entrar nessa parte aí. Como o Marcílio falou no começo, ele sempre ameaçou apertar o botão lá. Não sei se é um botão de verdade, né? Simbolicamente falando, né? Porque a gente vê... Em algum ponto tem um botão. Exato. Não é um comando de voz, tipo Siri, né? Não implementaram isso ainda não. Imagina, cara, a Siri fica toda hora. Você quer que eu procure sobre tal coisa? O senhor quer que eu lance os mísseis nucleares? Putz, não pode ser, né? E aí entende errado, imagina o Vilela. Entende errado, aí libera, né? Não, eu disse que era uma bomba de chocolate, né? Sei lá. Mas a gente vê em filme de submarino, normalmente, que tem todo um procedimento, né? De não sei quantos botões apertados ou alavancas ao mesmo tempo e tal. Como funciona, Júlio? Entre a decisão de vamos soltar uma bomba nuclear e se você acredita que a gente tá perto disso, o que você acha? Bom, resgatando aí a questão do botão, eu vou te dizer com uma boa dose de certeza, muito embora a gente não tenha o menor conhecimento direto dos sistemas em si, mas tem um botão, por quê? Porque sistemas nucleares, eles têm uma tendência de serem analógicos ou o mais analógico possível. O que eu quero dizer com isso? Que eles não são digitais. Tá? Você não colocando esses mísseis, não transformando esses mísseis, esses sistemas em digitais, você corre um risco muito menor de expor esses sistemas a problemas como ataques cibernéticos. Entendi. Outros problemas aí, muito, tipo os tais dos pulsos eletromagnéticos, que são muito difíceis de serem feitos, né? Mas assim, se reduz mais ainda essa possibilidade. Então, para você ter ideia, os sistemas, os ICBMs, né, que são os mísseis balísticos intercontinentais que os Estados Unidos ainda possuem hoje, cerca de 400 mísseis desses ativos, mas como a gente falou naquele outro podcast lá da sobrevivência, né? 400 mísseis não quer dizer 400 bombas, né? 400 mísseis podem ter aí uma quantidade de 6 a 10, talvez 12 bombas por míssil, tá? Então, esses mísseis são mísseis Minuteman III, tecnologia originalmente dos anos 60, tá bom? Minuteman III. Então, ainda hoje são mísseis com tecnologia ultrapassada, mas em grande medida propositalmente são mantidos assim. Então a gente pode imaginar que os mísseis soviéticos ainda estejam bastante presentes no arsenal russo com a tecnologia daquela época. Mas olha só, o que acontece com tecnologia muito velha que você quer manter? O que acontece com ela? O que acontece com ela?
ela fica ultrapassada, ela pode dar problema. Não, vamos lá. Vou fazer Marcílio, um ajuda comparativo aí. mais claro pra você, Vilela. VHS. Compra um carro velho, um carro tá. antigo aí dos anos 30. Você quer manter o carro funcionando. Tá. Qual que é o problema principal? Manutenção. Manutenção que custa Caro. E Caro. tem que ter gente que pra entenda, né? caralho. E tem que ter gente que entenda. Esse é o problema com tecnologia antiga, cara. Custa muito. Eu queria enfatizar o muito caro para manter, tá? Uma vez que a gente pega a história dos arsenais nucleares norte-americano e soviético, né? Eles têm históricos distintos, tá? Existe um gráfico que, se o Lenny conseguir achar aí, tipo chart... O Lenny não tá achando nada até agora, Tá viu? achando nada, né, cara? Eu pedi a foto de baixo aquela do foto cachorro. lá já foi. Ô, Lenny, acorda aí, Lenny. Olha aí, Lenny. Sabe por quê? Vamos facilitar Porque veio o a pai vida dele do aqui, o Lenny Deixa eu ver. Kravitz. Aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Mas o Aqui, Lenny... ó. Você achou alguma coisa aí, Lenny? Já, não precisa pedir pra mim, já coloca aí, tá? Ô, Lenny, vou mandar pra você aqui, você só põe no ar. Tá. Aí, ó. Esse gráfico aí, cara, vai mostrar o seguinte, que o arsenal norte-americano, ele atinge seu estado mais numeroso em 1964, no esteio ali da crise dos mísseis de Cuba, Verdade. tá? E logo depois disso, ele começa a cair gradualmente até o final da Guerra Fria, né? Ele vai caindo gradualmente. O que vai acontecer com o arsenal soviético? O arsenal soviético ele vai crescer de forma exponencial até 1985. Vamos lá, o que aconteceu em 1985 na União Soviética? Quando começa a era Mikhail Gorbachev. Exatamente. Então, o Mikhail Gorbachev assume o poder em 1985. Eu sabia, viu, professor? Você Professor, sabia dessa? eu sabia. Mas como Com eu- laranja, essa você sabia com essa- laranja. Então, o Gorbachev, cara, ele é o primeiro que quebra a linhagem de governantes desde Brezhnev em quando? 1964. De escalar 64, e aumentar. 1964. Então, morre Brezhnev em 82, entra Andropov. Andropov morre, entra o Chernenko. Os dois caras mais velhos que o Brezhnev. Tem um cara velho que morre, um cara mais velho ainda que morre, e um cara mais velho ainda que morre, e que mantém a mesma política dele até 85. O Chernenko morre em 85, aí finalmente entra o Gorbachev, que é o primeiro dos líderes soviéticos que ainda era uma criança na Segunda Guerra. Então, o Gorbachev, ele tenta revisar da forma como ele pode, né? A economia desastrosa que a União Soviética tem naquela época, e uma coisa que ele faz é desativar em massa os mísseis, desativar em massa as ogivas, tá? Então, uma vez que ele faz isso, o arsenal nuclear soviético começa a cair, né? E cair, sim, vertiginosamente, até atingir as tais dos 3.500, 4.000 ogivas que eles alegadamente têm hoje. Por que eu falo alegadamente? Porque é muito difícil de comprovar esse número. Muito difícil de comprovar a veracidade desse número. Tá? Então, se você der uma olhada também no gráfico econômico, o GDP mesmo, o PIB da União Soviética, você vai ver que ele alcança um máximo assim de produtividade mesmo na era Khrushchev, entre 53 e 64, né? Na era Khrushchev, ali no comecinho dos anos 60, vamos dizer que é 1960, né? Por aí. Na era Khrushchev, eles alcançam um máximo de produtividade, depois disso, cara, dá uma planada para baixo que é irreversível. Então, o próprio governo do Brezhnev é considerado o grande voo planado, o voo de galinha da União Soviética, né? Para o eventual desmanche do país. Então, o arsenal nuclear, apesar de que a economia está em declínio, o arsenal nuclear deles está fazendo isso aqui, ó. Está subindo. E está subindo vertiginosamente até 1985. O que significa o seguinte,
que eles estão investindo muito mais em proporção do PIB deles, eles estão investindo muito mais em defesa do que os Estados Unidos estão em proporção ao PIB, muito mais. Então, o resto da economia está indo para a vala, mas o gasto militar está subindo vertiginosamente. E isso gera um problemaço, porque esses mísseis não são rojão, foguete São João 12 tiro, que você armazena no fundo do armazém de sua casa, no quartinho lá, depois da área, e simplesmente atira a qualquer momento, né? Liga ali, acende e vira para cima e atira a qualquer momento. Não é completamente diferente disso. Então, você tem que fazer a reciclagem do combustível nuclear, né? Ou seja, das ogivas desses mísseis. Esses mísseis em si são peças mecânicas complicadíssimas de serem mantidas, né? Criadas e mantidas. Você vai imaginar o seguinte, que são veículos que têm que ser acionados com o menor tempo possível, tá? Com a menor janela de tempo possível. Isso tudo faz parte da doutrina de uso de armas nucleares, tá bom? Então a gente não falou sobre isso, mas só toma minha palavra aqui por enquanto, depois a gente pode falar disso se quiserem. Mas, de doutrina. Esses mísseis têm que partir no menor tempo possível, ou seja, o estado de prontidão deles tem que ser imediato, o que se presume que a manutenção de todos os subsistemas, todas as pequenas partes subsistemas desses veículos tem que estar extremamente bem manutenidas, né? O óleozinho, o WD-40 ali, ó, o White Lube tem que comer solto nesses negócios. Então, e são todos mecânicos, cara. São todos peças de tecnologia analógica. Eu tô falando disso é que literalmente tem catraca rodando uma na outra ali. Milhares delas. Mano. Então, eu já tinha mencionado, inclusive, tem um rapaz no YouTube que faz uma cobertura da guerra na Ucrânia também, e ele é militar da reserva da Força Aérea dos Estados Unidos e trabalhou em silo de míssil durante anos. E ele falou assim, cara, eu não me lembro de um plantão meu, uma jornada de serviço, né, de 12 horas ali, sei lá, que ele trabalhou, que não deu um problema, que não apareceu um problema com o míssil daquele, entendeu? Algum sisteminha lá deu merda, deu pane e o cara teve que ir lá e consertar. Você assistiu a série Chernobyl? Assisti. Lá dá pra ter uma ideia, mais ou menos, do que é todo esse equipamento analógico antigo. Analógico antigo. E outra coisa, tá? Outra coisa que eu acho até mais importante, que dá pra ter uma noção muito boa ali, né? Como é que o sistema soviético não aceitava o não. A hierarquia de poder, né? A hierarquia de poder não aceitava o não, cara. Tudo tinha que estar certo, tudo tinha que estar funcionando, tudo era ótimo, tudo era perfeito, tá? Então, você imagina que é um sistema que não tem recursividade de reclamação, né? Não tem recursividade o relatório de danos, o relatório de falhas, o relatório de mau funcionamento, não pode chegar na camada decisória. O míssil tem que estar funcionando. Por quê? Porque o sistema exige que tem que estar funcionando, né? Mesma coisa com a usina de Chernobyl lá, o reator lá, o RBM4 lá, tinha que funcionar em qualquer tipo de carga. Deram uma sobrecarga nele, por quê? Porque o cara, o líder regional lá do partido, queria mostrar serviço para o Comitê Central em Moscou, deu a merda que deu, mesmo com os técnicos alertando que aquilo iria dar uma sobrecarga no reator. O cara falou, dane-se, Lenin sabe mais do que todo mundo, joga a sobrecarga. Deu o que deu. Tá? O sistema é infalível, o sistema não falha. Falhou. Né? Então, tem, cara, uma série de eventos ao longo dos últimos, vamos colocar aí, 60 anos, que nos dão alguns nuances, nos dão algum tipo de clarividência sobre o real estado do arsenal nuclear russo, tá? Muito embora, ou seja, tudo o que é concernente ao arsenal nuclear russo, seja tudo questão de levantamento de hipótese, de
de eu acho, tá? Porque não existe documentação séria sendo liberada, não existe inspeção nenhuma independente sendo feita, há anos isso, sei lá, mais de 10 anos talvez, então não tem como você verificar realmente as informações, tá? Os dados, o aspecto correto desses mísseis, tá? Mas rolou em 1987, rolou um incidente chamado Caso Matthias Rust, tá? Caso Matthias Rust. Matthias Rust é um alemão, tá vivo ainda, é um alemão, piloto privado, piloto de aviãozinho monomotor. E esse cara resolveu fazer um voo, perambulou ali na Europa, foi até a Islândia, depois voltou por cima da Noruega, da Finlândia, né, de Helsinki, 1987. O cara entrou decolou de Helsinki, passou pelo Golfo da Finlândia, passou por cima de Kronstadt, base naval principal da Marinha Russa, entrou no espaço aéreo russo e conseguiu pousar o aviãozinho de um motorzinho branco. Aí sim, eu acho que o Lênin consegue achar, tá? Matthias Rust. Ô, Lênin, aviãozinho branco na Praça Vermelha. Mostra aí, Lênin, por gentileza, cara. O pessoal fica chocado, velho. Tá. Porque o cara pousou um aviãozinho, cara, na Praça Vermelha de Moscou. Mano, você sabe o que isso significa, velho? Uma falha de segurança absurda. Absurda! Cadê os radares? Cadê o sistema antiaéreo em camadas, né? Que deveria ter detectado e abatido esse avião antes dele cruzar a fronteira? Tá? Cadê? Cara, isso deu uma merda tão grande que demitiram o ministro da Defesa da época, Marechal Sergei Sokolov, que inclusive era o cara que era herói da União Soviética, porque tinha sido o cara que tinha implementado a invasão soviética do Afeganistão em 79. Então, demitiram o Sergei Sokolov por conta disso. Tipo, o Gorbachev ficou furioso, né? Demitiu a cúpula inteira e colocou outros caras no comando por conta desse escândalo. Como é que um diabo de um aviãozinho desse consegue pousar no meio da Praça Vermelha? Tá, e se o cara tivesse intencionado a chocar esse avião contra um desses prédios? Ou tivesse com uma carga explosiva dentro desse avião? O que ia acontecer, tá? Esse foi um problema. Segundo problema. Quando o muro de Berlim... Aí, ó o aviãozinho aí. Agora sim. Cara... Olha aí, ó. Catedral de São Basílio, filho. Aviãozinho alemão, matrícula alemã, pousado lá dentro. Segundo problema aconteceu pouco depois que o Muro de Berlim caiu. Quando o Muro de Berlim caiu, e aí a Alemanha, em 1990, começou aquela conversa de reunificar, né? Vamos reunificar mesmo e tal. E aí, o que aconteceu? Um grupo de oficiais do exército britânico, aquele período já de queda de tensões, né, de afrouxamento de fronteiras, os caras conseguiram, né, passaram ali para o território da Alemanha Oriental, onde tinha um contingente militar soviético monstruoso, o Exército Vermelho na Alemanha, né, tinha uma sigla para isso, mas tinha um contingente monstruoso ali. E eles foram fazer uma inspeção no 3º Exército de Tanques da Guarda, né? Guardia. Esse sufixo da guarda significa que é uma unidade de elite. Foi uma forma que o Stalin criou na Segunda Guerra Mundial para recompensar grandes unidades que estavam performando bem em campo de batalha, né? Se ganhou um confronto contra os alemães, se realizou um número altíssimo de missões sem grandes perdas, né? A unidade ganhava um sufixo da guarda. Então, 3º Exército de Tanques da Guarda. E esses britânicos, cara, esses caras fizeram um relatório do que viram, que foi, assim, um arraso, cara. Eles falaram que viram tanques, a maioria dos veículos com baixíssimo estado de manutenção, veículos completamente imóveis, né? Canibalização altíssima de veículos. O que é isso? Você tira peças de um carro, vamos dizer, de 3, 5 carros, para manter um carro funcionando, né? Um baixíssimo estado de prontidão
numa unidade que deveria ser uma unidade de elite, né? Talvez a mais importante do exército soviético na Alemanha, do exército vermelho na Alemanha. Exército soviético, vermelho, acho que já tinha caído essa designação, exército soviético na Alemanha mesmo, é isso mesmo. Então, esse foi um segundo flagrante que deram ali no finalzinho da União Soviética já, né? Finalzinho de Guerra Fria. O terceiro foi quando nos anos 90 vazou, ou foi liberado, né? Uma pancada, um caixote grande de relatórios de inteligência ocidentais, de agências norte-americanas, britânicas, enfim, tudo aquilo, que demonstrava, cara, que aqueles mísseis todos que desfilavam ali na Praça Vermelha, nos desfiles de 9 de maio, né? 7 de novembro, os desfiles patrióticos, né, da União Soviética na Praça Vermelha, você sabe do que eu tô falando. Aqueles caminhões bem grandes que transportam aqueles mísseis enormes atrás, né? Mísseis balísticos intercontinentais. Boa parte, eles falam em boa parte, porque como é que você pode ter certeza de tudo? Mas boa parte era só simulacro, era casca vazia, não era um míssil de verdade. Tipo aqueles tanques infláveis que o pessoal tipo colocava. Tanque de pau, né? Tanque de madeira, tanque de inflável que os americanos usavam na Segunda Guerra. Não eram armas de verdade. Eram meramente simulacros. Tá? Teve um outro caso muito mais antigo que os norte-americanos fotografaram toda a frota de bombardeiros supersônicos soviéticos no começo dos anos 50, né? Os Myatsav e os Bison, né? Como a OTAN designava eles. E esse fato, né? Os americanos acharam a princípio que eram parte da frota. Mas não, era a frota inteira. Era tipo, eles falaram, se nessa base tem tipo 35 desses, imagina quantos tem. Aí fizeram a multiplicação pelo número de bases, falaram, puta que pariu, os caras têm 3.000 bombardeiros. Aí isso motivou nos Estados Unidos um gasto monstruoso para se construir, acho que 4.000 bombardeiros nucleares, entre B-47, B-52, a caralhada toda. Enfim, muita coisa foi distorcida ao longo desses anos, né, intencional ou não intencionalmente, quanto aos números do efetivo militar soviético. Números e qualidade também, né? Tem o famoso caso do piloto, o Belenko, né? O Victor Belenko foi parar no Japão lá com um MiG-31, MiG-25. Um MiG-25, que é um interceptador, puta interceptador com 2 motorzão atrás, que levantou um medo tão grande nos Estados Unidos que motivou a criação do F-15, que tá aí até hoje, né? Considerado, talvez, a melhor aeronave de caça do mundo, superioridade aérea do mundo, né? E quando o Belenko pousou esse avião lá no Japão, cara, entregou o avião lá pros japoneses, pros americanos, os americanos fizeram uma inspeção no avião, viram que o avião não era de nada, tipo, muito limitado, a performance dele era totalmente abaixo do esperado. Né? Então, o que vai acontecer? Por que eu tô falando tudo isso? O que vai acontecer hoje? Por que isso se reflete na atualidade? Porque é o seguinte, o orçamento militar soviético era muito maior do que o orçamento militar russo hoje né? E se você for fazer certas comparações, né, há 10 anos atrás, os Estados Unidos gastaram num ano, para manutenção do seu arsenal nuclear, o montante de 60